voltando. E aí o capital todo que o camarada investiu na época, sei lá, ele pegou e aplicou uma grana violenta lá na Petrobras, ele se viu esvaindo em dinheiro. Só que ele não teve paciência para poder retornar o investimento, né? Esperar ter o investimento de volta. Não estou dizendo que ele teria talvez o capital todo, mas todo ciclo de crise, gente, né, especialmente crise econômica, ele passa. Né? A gente já viu isso aí várias vezes. Às vezes em algum momento com mais dificuldade, em outros momentos com menos dificuldade. Mas elas passam. Né? A situação que a gente vive hoje não é uma crise econômica, é uma crise de saúde, é uma outra questão. Não, nada tem a ver, apesar de ter impactos na economia que a gente está vivendo agora, no cotidiano. Tá? Isso aí não estou ignorando esse fato. Mas o que a gente pode dizer é que crises econômicas elas passam, porque grandes empresas e grandes situações, o governo precisa buscar alternativas para poder, pelo menos, contornar o problema gerado pelos prejuízos que, porventura, venham a acontecer futuramente. Enfim, elas passam. Né? Então, se o investidor tivesse esperado um pouquinho mais, talvez aquele momento de pânico que ele desfez daquela ação dele, ele teria recuperado isso um pouquinho mais adiante. Aí, logicamente, quando a gente retorna à vida, né, alguns clientes na época ainda no banco, eles chegaram e falaram assim, poxa, eu devia ter deixado uma parte do meu dinheiro aplicado na caderneta de poupança, que fosse, vamos lá no CDB, ou então não deveria ter vendido o meu imóvel para poder ganhar um dinheiro, que na verdade eu acabei perdendo o dinheiro do imóvel na venda, no investimento em ações. Tá? E aí eu virava, sinteticamente, simplesmente, né, eu falava isso para eles. Eu falei assim, pois é, se você tivesse ouvido a minha fala com relação ao momento que você estivesse vivendo, ou seja, se você tivesse esperado, deixado um pouco em garantia em alguma coisa que desse mesmo que pouco, mas fosse certo, você hoje talvez teria um prejuízo menor e esse, logicamente, possivelmente em tempo futuro, uma compensação, talvez por essa sua espera com relação ao investimento das ações que você tinha. Então, logicamente que o desespero ele gera esse efeito boiada, né? A gente fala que é efeito manada ou efeito boiada, né? Quando um fala que o negócio é bom, aí a galera vai. Quando um fala que o negócio é ruim, alguém solta alguma dessas coisas, todo mundo sai fora também. Então, não sabe esperar para poder entender. Se a empresa é sólida, tem credibilidade e tudo mais, lógico que os papéis a longo prazo iam se recuperar. Investimentos em ações e mercado financeiro não é investimento de hoje para amanhã. Vocês não vão ficar ricos investindo, colocando R$1 hoje e amanhã vocês vão ganhar 1 milhão. Isso vai se reverter 1 milhão. Então, isso não existe, essa figura. Então, logicamente que a gente sabe, só que o investidor brasileiro ele é imediatista. Então, por conta disso, ele aposta numa coisa querendo dinheiro rápido, retorno rápido. Isso não acontece sempre. Né? Na verdade, não acontece quase nunca. Né? A pessoa tem que ser paciente. Bom, e aí, dentro desse contexto, é a figura que eu falava, tipo assim, eu poderia ter falado bem feito, né? Mas eu não falei isso para o cliente, e jamais falaria, porque a escolha, o dinheiro é dele, não é meu, eu só dou opinião. Né? Olha, você pode optar por fazer, mas você não é obrigado, claro. Né? Então, faça o que realmente você achar melhor com o seu dinheiro. Lembrando, gente, que muita gente ganhou dinheiro com a Petrobras, tá? Isso aí não é o caso... E, logicamente, também depois recuperou, porque soube esperar também o retorno do mercado. Demorou um pouquinho, mas o mercado se recuperou e eles conseguiram chegar aí a algum valor mais positivo para recuperar. Bom, e aí o que a gente fala? Né? O Markowitz fala justamente sobre esse cuidado da diversificação. E aí ele traz um exemplo que é justamente para a gente poder encontrar o que ele seria ou entenderia que seria uma ponderação de elencos de carteiras. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui só para vocês poderem entender. Tá? Ele diz o seguinte, uma carteira de investimento que sejam compostas por 2 ativos, X e Y, onde o retorno esperado da ação X é de 20 e da ação Y de 40. Supõe ainda que 40% da carteira esteja aplicado na ação X
e os outros 60 estão aplicados na ação Y. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, ele tem 100% de capital investido nesses dois papéis, no qual 40% está dentro de uma ação X, que dá um retorno de 20%, e os outros 60% numa ação Y, que dá um retorno de 40%. Agora, pense o seguinte, se ele tivesse somente papéis investidos na ação X, e se as ações X caíssem, né, perdessem o valor de mercado dela e caíssem para 10%, ele perderia boa parte do dinheiro que ele investiu. Porém, e por outro lado, da mesma forma, uma ótica oposta, se a empresa valorizasse em 30%, ele também poderia ganhar os 30%. Só que aí isso é legal, ótimo, e seria muito bom. O problema é a perda, né? Então, para você poder contrabalançar, ele pegou uma parte do capital e investiu em outra ação. E aí o que acontece? Logicamente que se uma ação cai, a outra se mantém ou sobe, ou se uma desce e a outra se eleva, ele encontra um ponto de equilíbrio, um valor médio do retorno que ele vai ter. Então, pensemos o seguinte, aí vamos só trazer a ideia aqui embaixo. Ó. Então, ele tem aqui a figurinha do X, no caso da ação X, que estaria dando um retorno de, no caso, se ele tivesse totalmente, ele trouxe um exemplo bobo aqui, né? Se ele fizesse uma ponderação entre um gráfico ou organizasse uma tabela, tá? Onde ele colocasse tão somente a situação do investimento X em 100%, investisse 0% do valor em Y, ou no caso colocasse o ativo 100% no ativo Y, né, ele poderia ganhar muito dinheiro, né, em algum momento. Mas aí a pergunta é, se essa ação perdesse o seu valor, ele também perderia o dinheiro, boa parte do capital dele. Se ele também perdesse, investisse tão somente no valor na ação X e investisse tudo na ação X, se ela tivesse um valor abaixo, ele também perderia. Porém, ele contrabalançou. Então, o que ele fez? Ele pegou um retorno ponderado. Ele fez uma média ponderada da carteira. Ele aplicou esse conceito aqui, justamente essa fórmula aqui, para a gente poder estar entendendo. Ou seja, ele buscou optar para saber o retorno médio da carteira e não do ativo propriamente dito. Tá? Como é que ele fez isso? Ele pegou a proporção, o valor do ativo, no caso, o retorno do ativo, ok? E a sua respectiva proporção, a mesma coisa ele fez com o ativo Y. Isso aqui é o ativo X, esse 0,20 vezes 0,40. O que ele está dizendo aqui? O W é a proporção do capital total investido no ativo I. Tá? E, logicamente, o R é o retorno do ativo esperado do ativo I. No caso, o ativo que está aqui, o I, nessa formulazinha. Eu só coloquei ao contrário aqui, tá? Mas, nesse caso, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto. O que ele pegou aqui? Olha, então 40% da minha ação está aplicado na ação X, que tem um retorno de 20%. E os outros 60% estão aplicados no ativo Y, que tem um retorno de 40%. Quando você vai somar, o que ele encontra é um retorno médio dessa carteira que ele fez de 32%. Então, qualquer oscilação que acontecer nesse papel, na verdade, um desses papéis, ele vai sempre estar mantendo uma média de ganhos. Tá? Então, a média de ganho da carteira é em torno de 32%. Ele não chegou nem no chão, que foi os 20%, e tampouco no céu, que foi os 40%. Então, a ideia dele é tentar, justamente com esse raciocínio, é fazer um equilíbrio dos valores que ele tem investido para poder, aonde caso ocorra a perda de um ativo, qualquer, como o caso da Petrobras, por exemplo, que eu contei agora, ele seja compensado pela valorização do outro. Tá? E aí, vou entrar na história da Petrobras, eu falei a questão do cliente ter falado para mim na época que ele poderia ter deixado o dinheiro no CDB, caderneta de poupança, enfim. Naquela época, especialmente nesse período aí, antes de 2008, né, essa chegada aí antes da crise imobiliária, o que aconteceu aqui, vocês devem ter visto,
Vocês sabem quanto está em média o preço do imóvel em Volta Redonda hoje em dia? Um imóvel simples, um apartamento pequeno, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Alguém tem ideia aí? Alguém aí mexe com corretagem aí? Fala, seu. 200 mil. 200 mil. Você sabia que esse... mais barato. Oi? Apartamento é mais barato. Às vezes você encontra aí um apartamento bom, um apartamento mais baratinho, 100 e pouco, alguma coisa nessa linha aí. Uhum. Mas esse apartamento mais com subsídio daquele programa Minha Casa Minha Vida, né? São apartamentos menores também, né? Com estruturas menores, né? Mas naquela época, lá em 2007, 2006, 2007, os imóveis não sofriam, não estavam começando a sofrer uma valorização no mercado, tá? Então, há quase 14 anos atrás, precisamente 14, 15 anos atrás, o valor do mercado de imóveis era muito menor do que hoje valia um imóvel hoje, tá? Eu estou falando porque houve uma mega inflação, não, tá? Houve sim uma supervalorização do preço do imóvel, porque eu acho que o pessoal em Volta Redonda acha que alguns bairros, especialmente, acho que as pessoas moram em Manhattan, né? Que pode cobrar apartamento a R$1 milhão, né? Uma casa, 2 milhões. Né? Tem coisa que a coisa é surreal, tá? Não que a pessoa, quem tiver condições, que compre, parabéns. Mas a questão não é essa. Naquela época, o imóvel não valia quase nada. Era muito barato você comprar imóvel. Independente do tamanho ou do local, independente, especialmente os bairros, até às vezes hoje mais privilegiados, logicamente que eram mais caros, porque sempre foram bairros mais privilegiados. Mas eles não eram tão caros os valores de imóvel como hoje são. Hoje, se vocês forem pensar, por exemplo, um apartamento no aterrado, talvez vocês forem comprar, primeiro que não tem espaço, né? Mas basicamente no bairro, o bairro já foi tomado pela parte imobiliária, já cresceu muito, mas vocês não encontram um apartamento no aterrado por menos de R$400 mil. Ou vocês encontraram algum para comprar com valor menor que isso? Aquele último condomínio que eu vi vendendo ali, aquele Rossi lá da vida ali no final do Terrado, o apartamento, acho que o mais barato era 470 mil. Quase R$500 mil. Tá? Então, assim, não é barato. E não é um mega apartamento. Eu não posso falar palavrão gravando aula, gente. Ó. Na sala eu posso falar, que eu não posso fazer não. Então, o que acontece? A pessoa que investiu na figura, que colocou ações na Petrobras em 2008, lá atrás, né? O mesmo exemplo que eu falei, e comprou um pouquinho de imóvel, o que aconteceu? Ele soube e acabou, às vezes, em algum momento, sendo paciente, porque ele perdeu por um lado e ganhou por outro, porque os imóveis sofreram uma grande valorização. Naquela época, se você comprasse esse mesmo apartamento que hoje vale 470 mil, certamente esse apartamento valeria 100. Então, 100, 150. A pessoa teria uma supervalorização do imóvel que hoje, né, ele ganharia muito mais em cima desse apartamento, pelo menos uns 300 mil em cima desse apartamento de lucro. Então, assim, em 15 anos, talvez seja uma coisa que ele nunca fosse ganhar na vida, né? Então, ele poderia ter compensado uma perda que ele teve em um investimento simplesmente se ele tivesse optado por diversificar e não desfazer de tudo que ele tinha para poder colocar em um ativo só. Não estou dizendo que ele poderia ter comprado outras coisas com dinheiro, mas ele poderia ter pensado melhor. E aonde eu falava isso para as pessoas, você ganha de um lado e perde de outro, mas você mantém o equilíbrio da sua carteira, das suas receitas. Então, a teoria de portfólio, justamente nesse raciocínio que o Markowitz traz, é justamente essa ideia. Não é que você tenha que colocar, é horrível falar esse jargão, mas vai, colocar todos os ovos na mesma cesta. É justamente isso que ele propõe que não seja feito, que se diversifique, para vocês poderem ter menos prejuízos. Não estou dizendo que vocês não vão perder por um lado no momento de uma escolha, mas se vocês souberem organizar essa carteira, vocês mantêm um ganho médio de um lado e de outro. Então, é bom a gente avaliar essa situação, porque a teoria está aí, existe, e muita gente brinca com essa ideia da teoria, tá? Investe nessa ideia da teoria, tá? É bem legal
esse ferramental da teoria, porque as pessoas investem nisso. Elas diversificam para poder ganhar. Então, quem compra ação, não compra só a ação da Petrobras, compra ação da telefonia, compra ação da Petrobras, compra ação, e sempre de segmentos distintos. Porque eu comprar a ação da Petrobras e ir lá comprar a ação da Shell é a mesma coisa. São empresas que atuam no ramo petrolífero. Se uma cai, a outra cai. É justamente isso que a teoria propõe, é que você invista em segmentos diferentes para você poder estar ganhando dinheiro, ou em atividades diferentes, né? Então, é importante a gente lembrar isso, trazer esse conceito da diversificação, que ela serve para qualquer coisa. Tá? Vocês não vão ganhar, talvez vocês não vão ganhar aquele todo o dinheiro que vocês esperavam, mas pelo menos também vocês não vão perder tudo que vocês investiram. Então, pensem um pouquinho sobre isso aí. É um ponto bem legal para vocês poderem estar avaliando nessa figura do mercado de capitais aí, tá? E vamos lá, temos alguma dúvida aí? Eu acho que com isso eu encerro esse conteúdo. A gente vai entrar depois, aprofundar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Pode falar, gente. Vamos lá? Ô Marquinhos, Fala. você disse agora aí que, no caso, você deveria ir, foi bem por alto, mas, por exemplo, você deveria investir aí por segmento, correto? Você até falou assim, se eu investir na Shell, na Petrobras, o segmento é o mesmo, vai cair teoricamente pelo mesmo. Mas o valor por empresa não seria diferente? Por exemplo, valor de mercado por ação? Exatamente. O valor de ação da empresa, ela tem uma relação, assim, isso eu falo pelo segmento, tá? Pelo seguinte, porque existe uma tendência, independente do valor do papel, tá? Ele tende a ter segue a mesma tendência de queda. Então, assim, a ação da Petrobras está valendo R$40, tá? E a da Shell vale 30. Só que o problema é o seguinte, se eu disser hoje para você que a ação da Petrobras vai valer 40, provavelmente, sei lá, vai valer 35, por exemplo. Eu falei 40, né, por causa da Petrobras. Vai valer 35. A ação da Shell, que valia 30, provavelmente ela também vai seguir a mesma tendência, porque o produto fornecido pelo negócio é exatamente o mesmo, é petróleo. Então, assim, elas comercializam barril de petróleo. Não tem o produto, a atividade fim dela é extração petrolífera. Então, assim, se você falar assim, eu falo assim, não, olha, beleza, eu estou aqui com uma empresa que, vamos pensar assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho a ação da Petrobras e eu tenho uma empresa aqui que, sei lá, que vai produzir, que produz tecnologias, por exemplo. Vamos pensar hoje até da figura de tecnologia de saúde. Vamos pensar aí, por exemplo, uma GE da vida, que faz muito equipamento. Às vezes a gente nem sabe, né? Mas a General Electric ela ainda continua fazendo muita parte, muitos exames, muitos produtos eletrônicos para a área médica. Ela tem um grande campo disso aí. E a gente sabe que com um momento como esse, por exemplo, aonde na verdade a gente já encontrou até variação negativa do barril de petróleo, como aconteceu um tempo atrás, porque o Trump resolveu comprar o petróleo do universo, eu acho, né? Inclusive onde ele pudesse comprar petróleo, ele andou comprando e jogou o preço do barril lá embaixo, né? Desabou esse preço aí, ficou até negativa a variação durante uma época, uns dias atrás aí, por conta dessa confusão. Acho que ele achou que não só a comida do mundo ia acabar, mas acho que o petróleo do mundo também ia acabar, né? Acho que ia secar as fontes, não é possível. Se você pensasse assim, beleza, então as empresas perderam muito seu valor de mercado, porque o preço do barril desvalorizou também. Então, assim, isso é uma tendência, né? O preço do produto vendido caiu, muito investidor começa a sair fora, né? E começa a pôr para vender e põe o preço da empresa lá embaixo. Então, assim, a pessoa começa a negociar o preço, o valor da ação qualquer, a um preço bem mais abaixo do mercado do que normalmente se pratica. Bom, e aí o que aconteceu? Vamos pensar por outro lado. Se você falasse assim, olha, então beleza, eu tenho aqui investimento na Petrobras, que eu vou esperar um pouquinho, porque de repente ela vai subir o valor dela aqui, porque daqui a algum tempo vai ter demanda de combustível de novo, né? Por enquanto agora está mais refreado, mas a produção de combustível não parou, só diminuiu, né? Daqui a algum tempo você vai ter um reaquecimento disso.
né? Então vai ter que voltar a produção, vai ter que voltar a logística, os navios vão começar a transitar no mundo, o avião vai começar a circular. Ou seja, o que hoje, teoricamente, está parado por conta da figura da pandemia, daqui a algum tempo vai voltar à vida normal. E a tendência disso é que, logicamente, haja uma valorização de novo no preço, porque vai ter demanda pelo barril do petróleo. Ou seja, vai começar a ter mais gente procurando do que gente, na verdade, ofertando. E, automaticamente, lei da oferta e da procura, você vai ter um produto mais caro e paga quem pode. É sempre assim. Né? O raciocínio não é esse? Então, o que acontece? Eu tenho as ações da Petrobras. Então, elas não estão legais. Eu fui lá, eu tenho na GE. A GE hoje deve estar vendendo equipamento até para, sei lá, até para a gente na Sibéria, gente. Porque, assim, tem muita demanda por hoje, até por esses casos, principalmente da situação de problema de saúde, pandemia que está aí. Uma empresa que venda produtos dentro dessa área de saúde, especialmente produtos de imagem, entre outros, ela não faz só exame, ela não faz só aparelho, ela faz aparelho de ressonância, tomografia, o caramba quatro. Mas ela tem outros produtos menores, né? E, logicamente, por conta desse boom de necessidade de hospital de campanha para lá, hospital de campanha para cá, certamente ela está vendendo muito, né? Ela e outras empresas que atuam no mesmo segmento. Então, se você tem essa ação hoje, logicamente, ela está tendo uma valorização maior, né? Por conta até dessa própria demanda, né? De mercado. Então, assim, é um segmento que, na verdade, é tecnologia. Vamos pensar tecnologia para a saúde, mas, né, não é necessariamente tecnologia, fica uma coisa bem ampla, né? Lá dentro da bolsa, vamos pensar assim. Mas é um segmento que pode ter uma valorização. Enquanto as suas ações da Petrobras estão perdendo um pouquinho, essas aqui estão crescendo. Você vai ganhar a mesma... Se juntar as duas e somar, vamos pensar assim, você está perdendo de um lado e ganhando de outro. Só que as duas vão se encontrar, né? Vai encontrar uma média. Então, é justamente isso que quando você compõe uma carteira, e eu falo para você não pensar na figura do segmento, ter segmentos distintos de atividade ou atividades fins distintas, é justamente esse raciocínio. É para você poder não ter esse choque de perda, porque se você investe com o mesmo tipo de segmento, você vai ter um choque, ela vai colidir e vai cair todo mundo junto. A mesma coisa, se subir, vai subir todo mundo junto também, mas você vai ficar numa onda, né, num comportamento de onda gigante, né? Hora pico, hora o poço, hora pico, hora o poço, hora pico, hora o poço. Difícil, né? Então, a ideia é que você mantenha não esse volume de coisas, sim uma onda normal entre um crescimento equilibrado. Então, é esse ponto de equilíbrio que a diversificação tenta trazer. Por isso que eu falo para você não pegar o mesmo segmento. É a mesma coisa da Petrobras e imóvel. O imóvel continua em alta. O problema é que eu não sei se tem gente para comprar, né? Mas tem, porque tem... Você não vê encontrando... Você nunca fala assim, nossa, gente, olha, o apartamento que você está vendendo hoje por 200 mil, ele está sendo vendido por 110 mil, tá? Não perca a oferta e venha comprar. Ninguém está vendendo apartamento desse jeito. Vocês estão vendo alguma oferta nesse sentido do imóvel? Então, provavelmente, muita coisa ainda está acontecendo no mercado imobiliário. Pode não estar tão movimentado como está, mas o valor do imóvel continua alto, né? E essa tendência não vai sumir, tá? Não vai diminuir. Vai continuar daqui a algum tempo. E quando a economia reaquecer, quando os processos retomarem, o mercado imobiliário vai continuar firme e forte lá vendendo, retomando o processo de crescimento. A empresa da Petrobras também vai crescer, você vai recuperar a ação que você perdeu e provavelmente vai conseguir vender o imóvel ou investir nos imóveis que você estava fazendo, ou manter, ou ampliar, enfim. Então, assim, essa diversificação é muito legal, tá? Justamente pensar nessa figura diferenciada de segmentos por conta desse problema. Não é porque muda a empresa. O valor de mercado da companhia, na verdade, tem até uma teoria que é uma teoria também que fala sobre isso, tá? Agora eu só não vou lembrar o autor, mas que fala justamente sobre isso. O valor da ação da empresa, né, nada tem a ver com o valor de mercado da empresa. Tá? Então, a Shell vale muito mais do que a Petrobras, por exemplo. E, às vezes, o valor da ação dela não tem o mesmo valor de ação da Petrobras. Então, assim, não tem uma relação direta nesse sentido. Tá? Isso é uma teoria, tá, que tem estabelecida. Depois até lembro quem é o autor, acho que é Modigliani Miller, mas eu não tenho certeza. Então,
Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é importante é justamente o que esse conceito da teoria da diversificação fala. Invista em coisas diferentes. Pode ser no mesmo, pode ser, todas as empresas são negociadas na bolsa. Que você vai, se você for comprar ação, você vai ter que ir na bolsa. Mas não necessariamente dentro do mesmo segmento de atividade. Então, diversifica. Pega a telefonia, pega, sei lá, petrolífera, pega a siderúrgica, pega qualquer coisa, né? Siderurgia daqui a algum tempo vai estar bombando, vocês não acham, não? Eu acho. Opinião, por exemplo. Agora tá... o Aquila que trabalha na Ternium, né? Como é que tá a produção lá, Aquila? Até então, a gente estava quase parando, porém a gente conseguiu vender 2 navios para a Europa, que a Europa começou a voltar a aquecer, então voltou a produzir na alta de novo. E o que vai acontecer, provavelmente, é que o valor de mercado da Ternium, que é hoje até então não devia ter caído um pouquinho, com uma notícia dessa, daqui a algum tempo ela se valoriza. O valor das ações da empresa, né? E não... O valor de mercado da empresa continua o mesmo, gente. Mesmo que ela tenha prejuízo operacional, volto a dizer, lucro ou prejuízo operacional é uma situação contábil, tá? Mas daqui a algum tempo ela reverte. Isso acontece, é normal e é saudável dentro da questão financeira da empresa. Mas a questão do valor de mercado da empresa, logicamente que ela vai... O valor das ações no mercado da empresa vão sofrer alterações em função do crescimento dela. E isso aí, daqui a algum tempo, a siderurgia vai retomar. Quer dizer, com essa possível retomada do movimento econômico, daqui a algum tempo a vida vai seguir de novo. E agora, especialmente considerando que o dólar está uma fortuna, né? A taxa de juros, a nossa taxa de juros está uma miséria, né? O governo vai poder tentar segurar um pouco a inflação. E, logicamente, dinheiro externo, especialmente o euro, no caso aí do Aquila, que ele aproveitou para falar isso aí, o que vai acontecer? Vamos começar a ter muita procura aqui por produção, porque está barato comprar. Está barato comprar, produzir aqui no Brasil, né? Quem está de fora, né? Para a gente que está aqui dentro, eu acho que vocês devem ter percebido que está tudo mais caro, né? Eu acho, né, gente? Vocês vão no mercado, por exemplo, as coisas não estão baratinhas, né? Então, assim, o que a gente entende é que para o mercado agora externo, especialmente considerando para as nossas exportações, especialmente considerando agora a situação que a gente está com dólar, né, que está muito caro. Então, se vocês pretendiam viajar para o exterior, espera um pouquinho, tá? Porque não tem condição, dólar quase 6 conto, né? Então, não dá para viajar. Mas para quem está comprando produto nosso, está contratando serviço nosso, está barato. Está muito barato. Então, vale a pena produzir aqui. Comprar produto aqui do Brasil. Justamente porque, para ele, a moeda deles é muito mais valorizada do que a nossa. Então, provavelmente, a gente vai ter um boom aí de crescimento econômico, ou pelo menos uma retomada de produção aí, talvez até um ritmo mais acelerado em função dessa situação que está acontecendo agora da moeda americana, tá? Do nosso câmbio, que está muito desfavorável. Fala. Só mais uma pergunta. Com relação ao risco, uma ação, por exemplo, o valor dela só chega a zero, você só perde a ação se a empresa falir, não? Como é que funciona isso? Olha, a empresa chegar a zero no mercado é até um pouco difícil, né? Acontece, né? Mas é bem pouco provável, tá? E isso aí até os próprios investidores, porque nem todo mundo acaba desfazendo o próprio papel, então não tem como jogar, porque jogar a zero praticamente está dando ação de graça, né? Então, assim, essa situação é muito pouco recorrente. É lógico que eu vejo, você vai ver, você vai ter uma ação da Tectoy que está 1 centavo, pô, mas, né, a empresa já está fechada, ó, a produção dela já parou há muito tempo, né? O que ela produz hoje é muito pequeno. Então, assim, você não vê situações. Você vê uma situação como aconteceu agora por exemplo, como você viu a questão da produção do barril de petróleo, né, que jogou muito para baixo, né, ficou muito baixo, mas você não vê um valor de ação a zero. Eu particularmente, eu nunca vi um cenário como esse, onde a empresa está zerada lá no valor de mercado dela, tá? Salvo situações onde a empresa já decretou falência mesmo, aí todo mundo já sabe que é ação prejuízo, é default, entendeu? Mas, via de regra, ela tem uma carteira que ela se mantém, até porque ela também tem um estoque de ações, até um valor de capital também que ela própria tem que manter, né?
tem ações na tesouraria, enfim, tem situações que garantem, de alguma forma, algum valor, né? Então, que venha a ser negociado no mercado. Então, não é difícil a gente ver situação como essa. Tá? Eu nunca vi uma situação particularmente de ação negativa, até porque situações onde começa a despencar muito o mercado, vocês viram isso agora mais recentemente, ocorreram os chamados circuit breakers, né? O mercado para, né? Para ver se ele evita a derrocada das ações no mercado, entendeu? Vocês devem ter, logo no começo dessa pandemia doida aí que a gente estava vivendo, vocês deviam ter ouvido falar assim, a bolsa parou de funcionar por 30 minutos, por exemplo. Isso aí chama de circuit breaker. Eles param a operação para poder evitar a queda. Estabiliza. Aí depois tenta retomar. Depois, não deu, volta de novo. Abre o circuito, fecha o circuito de novo. Eles param, eles vão tentando dar umas quebradas para poder segurar o mercado, entendeu? E aí, logicamente, tentar provocar situações de demanda. É enlouquecedor, claro, para quem está lá naquele métier lá do mercado financeiro, é enlouquecedor. Mas hoje em dia existem mais recursos para isso, entendeu? Então não é penoso, vamos pensar por essa ótica. Beleza? Certo? Eu acho que vale a pena ainda investir em ações, tá, gente? Eu continuo achando, só que a gente só está no mercado muito assustador, mas ainda vale a pena começar a brincar um pouquinho com isso aí. Melhor do que Bitcoin, tá? Quem tem sonho com Bitcoin aí, muito melhor. Pelo menos as ações das empresas, existe um mercado regulamentado para isso. Eu tenho muitas críticas aos Bitcoins, tá? Então, assim, especialmente pela não regulação da criptomoeda. Então, assim, existe um mercado muito frutuoso, né, que se diz, né? Vamos pensar assim, não sei se posso dizer se é frutuoso. Mas eu acho que ainda investir nas ações é um negócio legal. O que você permite, Silas, e logicamente o que te faz ganhar dinheiro com as ações, é como você acompanha esse jogo de mercado, tá? Então, assim, não é só simplesmente pegar o dinheiro e deixar lá. Você tem que saber movimentar esse dinheiro de um lado para o outro. Tá? Então, pega um dinheiro, eu ganhei um dinheiro aqui nas ações. Ao invés de repente, ou eu vendo as ações todas, porque deu um boom, e eu posso vender porque tem gente para comprar, beleza. E aí agora eu vou comprar de uma outra que está valendo menos, mas que tem uma propensão de crescimento. Então, você sempre ouve algumas análises de mercado, e aí você vai movimentando. Então, um investidor ele tem que ter um tempinho para poder analisar o mercado. Fala, não, peraí, isso aqui agora eu tenho como... Vou tirar daqui e vou colocar lá. Beleza. Mas você saber, você ganhou, ou então o rendimento que você teve extra daquela ação, você pega e compra aqui, para você compensar. Então, você tem que estar acompanhando, tem que estar atento, porque uma hora pode chegar uma novidade. De repente, hoje, uma perspectiva de uma ação está caindo, e amanhã essa ação tem uma projeção de crescimento enorme. Aconteceu um negócio mirabolante aí no mercado, e aí a ação deu um boom. E aí a galera, você comprou aqui por um valorzinho pequenininho, hoje está milionário, vamos pensar assim. Acontece, né? Não é impossível. É uma situação que pode acontecer. Só que é uma questão de você entender, acompanhar, analisar o mercado, entender as carteiras que você compõe, por aí vai. Mas é legal, cara. Tem coisas bem bacanas nesse sentido aí, tá? E, lógico, educação financeira, né? Não entrar em pânico no momento que você vê uma perda desesperadora aqui. Mas você tem dinheiro para sustentar ou carteira para sustentar o seu rendimento. Então, avalia isso com cuidado. É sempre bom avaliar isso, sem grandes desesperos. O brasileiro, volta a dizer, ele é muito desesperado para investir em ações. Então, assim, ele tem pânico no mercado. Então, isso gera, às vezes, um probleminha aí nesse sentido, tá? Beleza? Gente, então, só para a gente poder... Eu vou fazer meu controlezinho básico aqui, só para a gente poder não fugir, né? Porque a gente tem aí da nossa aulinha de hoje, a gente poder encerrar também, porque eu tenho que entrar daqui a pouco na próxima aula. Vamos lá, controle de frequência, aulas online. E aí, gente, alguma coisa mais que queira falar? Alguma dúvida adicional? Como é que nós estamos aí? Enquanto eu estou abrindo aqui o nosso controle aqui. Não? Pode tirar o microfone, gente. Se tiver televisão bombando aí, qualquer coisa nesse sentido, pode falar, tá? Por favor. Ô, Marquinhos. Fala, amor.
Tem alguém aqui com saudade da sua aula. Tem nada. Heitor, você tá aí junto com a Jaque? Olha, gente, ignora a bagunça da minha irmã. Olha isso, gente. E aí, Heitor, beleza? Mentira, Heitor. Eu sei que você tem saudade da minha aula, Heitor. Eu sabia disso. Eu sei Eu disso. tô com saudade mesmo. Eu sei. Obrigado, Heitor. Pelo menos alguma coisa a gente peca, mas a gente acerta, né? A gente tem erro e acerto, né? Vamos combinar que nós é ruim às vezes, mas a gente é bom também, tem hora, né? Às vezes que a gente tem um nível de Mas, ó, razoabilidade. eu acho que desse pessoal, tudo que tá aí, ó, quem tá mais sentindo falta da faculdade sou eu, cara. Ai, meu Deus. Provável. Doido pra ir lá. Pois é. Isso porque você já acabou, né, Heitor? É por aí. É lógico. É porque ele formou, porque se ele tivesse formado, ele tava reclamando, tá tendo aula online, tá? Tenho certeza que tá resmungando disso. Ele vai, pô, sacanagem ter que ficar assistindo aula, brincadeira. Sacanagem. Bom, a Aline hoje não tá aí, a Amanda também não, a Aquila tá por aí, Beatriz também não está, Bianca tá aí, Bruno não tava. Bruno nunca tá. Carol também não tá, Caroline Nascimento também não, Célio também não, Débora também não, Edilane está, Érica está, Fabi também está, Fábio não está, Giovana, não vi Giovana, Moura não, Alissa sim, Igor sim, Jaque sim, Josi sim, Kathleen sim, Kézia sim, Maiara não vi Maiara, Maria Luísa estava no comecinho, né? Mariana eternamente ausente. Eu tô aqui ainda. Eu não estou dizendo... Não, eu estava falando no comecinho, porque de repente a minha tela aqui está recortada, menina. Eu não sei se está aí, calma. Eu sabia, tá? Estou controlando a frequência aqui. Calma, Maria Luísa. Robenice não está, Priscila está aí. Eu sei que você está. Você está sempre calma, Maria Luísa, é impressionante. Eu sou o posto de calmice, mas calma que eu não existe. Pois é, eu sei disso. Eu tenho certeza. Isso é verdade, né? Uhum. Pois é, vai vendo aí. Aham. Fica quieto, Maria gente. Luísa. Pois é. Sabe o que tá falando, gente? Coitado. Pois é, a Thaís não está aí também, a Valéria não está hoje, o William também não está. Então, gente, com isso encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Semana que vem a gente já tem horário marcado para a aula, vai ser sexta-feira, e eu vou estar organizando aí agora até vou aproveitar essa ideia que a gente falou, para de repente eu trazer exemplos dessa figura da diversificação, para a gente poder exemplificar isso melhor. Vou trazer alguns casos aí que podem ser bem sucedidos nesse aspecto, para vocês poderem avaliar essa ideia aí, tá certo? Ok. Show. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. A gente se vê. Bom final de semana para todos. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Agora, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tudo de bom. Depois a aula tá no Zoom, hein? Lá na plataforma, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.